Oi, gente, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Galera, sabe que horas são? São 9 minutos para 1 da manhã e eu estou aqui gravando vídeo pra vocês. Então, só por esse esforço, eu mereço o quê? Aquele like maroto. Então, por favor, deixe o seu gostei nesse vídeo, porque estou cansada aqui com essa cara pós-rolê, né? A maquiagem indo embora. Então aproveita, deixa o like nesse vídeo. Me segue no Instagram caso você não me siga, porque lá tá rolando um sorteio que vai rolar quando eu bater 3 mil inscritos. Então aproveita também, se inscreve aqui no canal, que vai ser muito bom ter você aqui conosco, bem pertinho, vai ser maravilhoso. E hoje eu vou trazer pra vocês todos os livros que eu li no mês de março, que parece que foi há centenas de anos atrás, mas só fazem 10 dias do dia que eu tô gravando. Então, bem legal, eu li vários livros, eu li a maioria e-books, que eu tô bem surpresa na realidade. E eu gostei muito dos livros que eu li, eu tive surpresas muito agradáveis no mês de março e eu fiquei encantada e eu fico muito feliz e eu adoro compartilhar isso com vocês aqui no YouTube. Então vamos pro primeiro livro. Comecei o mês de março lendo nada mais nada menos que Champion, que é a finalização da trilogia Legend da Mary Lou, e tava no meu vídeo de metas de séries para terminar em 2022, então mais uma meta cumprida, graças a Deus. E assim, gente, foi um livro controverso. Todo mundo fala que o final é meio bosta e eu entendo, porque puta que pariu. Gente, que final foi esse, Mary Lou? Me explica, por favor, que final foi esse? Eu realmente não entendi qual foi a sua vibe de tentar fazer isso que você fez. A gente vai aqui acompanhando a June e o Day, que realmente são um casal, assim, que estão no meio da revolução, porque ela é uma pessoa pró-governo e ele é um rebelde, e eles acabam se juntando, enfim, claro que tem aquele romance, aquela tensãozinha romântica entre eles, só que é meio que são inimigos, né? E eles dão tudo pra dar errado, sério, tipo, o destino não quer eles dois juntos. Mas enfim, e aí a gente tem um salto temporal muito grande no final, que eu acho que faz com que as pessoas não gostem tanto assim desse livro, dessa finalização. Eu entendo, eu achei um pouco frustrante, porque faltando pouquíssimas páginas, esse maldito plot twist acontece, e você fica sem entender, e tem essa progressão de anos, e você vai acompanhando, e você fica, meu Deus do céu, que coisa errada. E é meio que como se a Mary Lou quisesse fazer com que seus personagens tivessem o melhor dos dois mundos, por assim dizer. E eu não sei se funcionou pra mim, eu acho que se ela tivesse ido por outro caminho, teria sido bem melhor na realidade. E é isso, gente. Assim, eu dei 3,5 estrelas, é um final mediano. Eu acho essa trilogia bem mediana na realidade. Eu acho que ela é muito jovenzinha, muito juvenil, mas é muito bem construída. E eu super recomendo pra adolescente ou pré-adolescente, 11, 12 anos, que quer entrar assim no mundo de distopia, uma coisa mais com críticas sociais, que eu acho que seria interessante a galera mais novinha ler, porque é bem legal. E eu acho que ela colocou umas intrigas políticas bem boas aqui na trilogia, como um total, mas não é tipo uma obra-prima, masterpiece, que muita gente comparava com Jogos Vorazes. Eu acho que passa bem longe da realidade, mas a escrita dela é bem gostosinha, bem fluida e rápida, então recomendo, tá? A trilogia Legend só não é mil maravilhas, na minha opinião. O próximo livro que eu li no mês de março foi A Noiva Rebelde, também mais um livro que estava nas minhas metas, que era terminar essa série dos Roxbys. E aqui, gente, eu fui muito surpreendida de uma maneira muito positiva, porque a gente vai acompanhar aqui a história da Georgina Bridgerton e do Nicholas Roxby. O Nicholas é o menino mais novo, então ele não tem muitas perspectivas em virar um visconde, um lord ou qualquer coisa de título de nobreza, então ele estuda medicina. E a Georgina, ela é uma personagem muito engraçada, ela é uma Bridgerton. Ela é tia dos meninos dos Bridgertons e é muito engraçado, porque, gente, coitada. A história começa com ela sendo sequestrada por um cara que quer se casar com ela pra pegar o dote dela. E ele sequestra ela pra causar um escândalo e assim ela poder se casar com ele, porque ninguém mais vai querer casar com ela, porque vai haver rumores, né? E aí, tipo assim, ele sequestra ela e ela fica tipo, ai meu Deus, ele me sequestrou. E ela foge e ela fala que não aconteceu nada, só que ninguém acredita nela. E acaba que o pai do Nicholas Roxby, que é o conde lá, eu acho que é conde, acho que sim.
Fala assim, olha, a Georgina, ela é minha afilhada e eu preciso muito salvar a reputação dela. E você, Nicholas, você é o filho mais novo, você não tem obrigação nenhuma, assim, na vida. Você só estuda, você tem que casar com a Georgina. Ele impôs o Nicholas casar com a Georgina e pra salvar a reputação dela. E a Georgina se vê meio que sem escolha, porque, né, ninguém quer casar com ela e ela precisa desencalhar por algum motivo, porque a sociedade de Londres é assim. Mas ela acaba se casando com o Nicholas e é muito legal ver a dinâmica entre os dois. Eles são muito amigos. Isso é bem legal, porque eu vejo muito nos livros da Julia Quinn, que são mais strangers to lovers, mas não, eles eram friends to lovers, e eu achei muito, muito, muito legal. E é muito legal também ver o interesse da Georgina pela medicina. Ela gosta muito, adora ouvir o Nicholas falando sobre experimentos médicos, experiências dele na faculdade, e ela tem um sonho muito grande de cursar medicina, só que ela não pode porque ela é mulher, né? Olha aí que ironia. E é muito legal, assim, ver o interesse dos personagens para uma área médica, que é a área que eu atuo na vida real. E, sei lá, eu achei muito legal também ver a perspectiva de um estudante de medicina em 1824, eu acho que é quando se passa esse livro. E é interessante ver que muita coisa não mudou e muita coisa mudou ao mesmo tempo. E é isso, ciência é a arte que se move. E, sei lá, eu achei muito, muito legal esse livro. É o meu favorito da quadrilogia dos Roxbys, então eu dei 4 estrelas e meia. E eu adorei, eu fiquei muito com o coração quentinho. Amei, amei, amei. O próximo livro que eu li foi Carrie, foi em book, que eu peguei de parceria com a Companhia das Letras, que eles mandam, né, de vez em quando uns e-books. E assim, como eu disse, né, eu tenho um pequeno problema com o Stephen King. Eu não consegui amar e morrer de amores pela escrita dele, pelos livros dele ainda, né? Só que gostei muito de Carrie, foi o primeiro romance escrito pelo Stephen King e ele tava muito liso de grana e ele precisava muito escrever alguma coisa, então ele decidiu escrever uma coisa rápida, porque o livro é relativamente curto, tem um pouco mais de 200 páginas, porque ele precisava vender logo e por isso que ele escreveu tão enxuto, né, que é diferente do Stephen King atual. E assim, ele odiou o primeiro manuscrito, ele jogou fora, só que a esposa dele, a Tabitha, foi lá, catou do lixo, falou, não, amor, você precisa continuar escrevendo, e eu acho a história por trás de Carrie muito legal, só por isso. E Carrie vai contar a história basicamente da Carrie. Ela é uma menina bem reclusa porque a mãe dela é uma fanática religiosa e, enfim, faz com que a Carrie seja bastante desinformada sobre várias coisas, principalmente com o desenvolvimento puberal dela. Ela tem mais ou menos 16 a 17 anos e ela nunca menstruou ou soube o que era menstruação, até que um belo dia ela já sofria bullying no colégio por ela ser a filha esquisitona da moça religiosa. Até que um belo dia ela estava no banheiro da ginástica e ela começou a menstruar. E a galera começou a tacar absorvente nela e falar várias cenas, várias palavras horrorosas pra ela. Eu achei uma cena bem pesada, inclusive. E aí acontece que a Carrie começa a apresentar poderes de telecinese, lâmpadas estourando, coisas caindo, quebrando e tal. E tem uma menina na história que fez bullying ali com a Carrie, mas ela se sente culpada e pede pro namorado dela, que é o Billy, se eu não me engano, que é o cara mais popular do colégio, pra levar a Carrie no baile de formatura. E aí a gente vai acompanhar o desastre, porque é um livro que não segue uma cronologia certa, a gente vai acompanhar já do futuro, já aconteceu através de recortes de jornais, entrevistas e do tribunal, né? E aí a gente vai ver, a gente sabe que vai acontecer alguma merda, que vai rolar algum desastre, que várias pessoas vão morrer nesse baile de formatura. E é por conta da Carrie, porque ela tem poderes de telecinese e ela meio que enlouqueceu lá e matou todo mundo. Que é aquela cena clássica do sangue de porco caindo em cima dela. E assim, gente, eu confesso que eu pensei que não ia gostar dessa história, mas eu gostei bastante, na realidade. Eu achei muito bem escrita da forma que foi. Eu acho que poderia detalhar algumas coisas, mas eu gostei da forma como o Stephen King criou estereótipos, por exemplo, da mulher maluca, religiosa, e da menina certinha, que quer tentar fazer as coisas certas, e mesmo assim participa daquela bolha ali, daquele grupinho, daquela panelinha que faz bullying na Carrie mesmo, ela não se sentindo tão confortável. E pra ela se sentir com a consciência limpa, ela pede pro namorado dela, que é o menino mais popular do colégio, sair com a Carrie e
Tipo assim, ele vai lá e quebra toda a expectativa e acaba saindo e realmente se divertindo com a Carrie. E você fica com aquela dúvida, será que ele tava se apaixonando por ela ou não tava? E é bem legal e retrata outros temas, como gravidez na adolescência. E eu achei muito bom, sabe? Eu fiquei surpresa com a escrita do King, mas como eu disse, é um romance curto, né? E tem uns recortes de jornais que particularmente não faz muito o meu estilo, esse tipo de escrita. Por isso eu dei 3 estrelas e meia, mas é um livro muito, muito bom. E essa edição da Biblioteca King tá maravilhosa, impecável. Tá em capa dura, a edição física. E no final tem uns special contents muito, muito bons. Eu super recomendo pra quem tiver a oportunidade de adquirir. E aí, eu li outro e-book. Ai, gente. Que foi de Lukov com Amor, da Mariana Zapata. Meu primeiro livro da Mariana, da editora Charme. Eu li em inglês, na realidade, que é From Lukov with Love. E, gente, que surto. Eu amei. Eu fui arrebatada. E a gente vai acompanhar a história da Jasmine, que ela já tem lá pros seus 26, 27 anos. E ela é patinadora profissional, só que ela nunca obteve sucesso. Ela nunca ganhou um campeonato. E ela se sente muito frustrada com isso, porque ela já passou da idade. Porque todo mundo sabe que no meio de patinação artística, dos esportes em geral, geralmente as pessoas começam bem novas. E ela não faz nada, entre aspas, da vida, como diz o pai dela. Ela não fez faculdade, ela não tem um emprego considerado bom, por assim dizer. Ela é garçonete, é um subemprego. E ela se sente muito frustrada porque ela sabe que ela tem potencial, mas ela não entende porque ela nunca ganhou aquilo que ela tanto ama. E acaba que tem um Lukov, que é completamente ao contrário. Ele é de uma família russa. Ai... E ele é ganhador de vários concursos de patinação. E ele tem esse rink de patinação, a família dele tem esse rink, onde ela faz aulas e tal, que são os olhos da cara. E a família dela tem algumas dificuldades financeiras também para manter esse hobby / emprego da Jasmine. E acaba que os dois vão precisar fazer uma dupla, porque o Lukov tá precisando de uma parceira de patinação, porque ele faz patinação em dupla. E a Jasmine tem um sonho de ganhar alguma competição e ela sabe que com o Lukov ela vai conseguir. Então ela topa, apesar de não suportar ele. E eles não se suportam mesmo. Ela acha ele um saco, um pé no saco, arrogante, prepotente, todo mundo baba ele. E ele fica... também não gosta muito dela. E eles ficam trocando piadinha o tempo todo. E assim, gente... eu achei maravilhoso. Eles são meio que enemies to lovers, só que no fundo nunca foram enemies, sempre foram lovers, que ela gostava dele desde a adolescência e ele gostava dela, só que eles não demonstravam. E é perfeito. Eu amei. Não tem, tipo, um plot muito grande, a gente só vai acompanhando ele, sabe, durante a vida. E, sei lá, por mim eu poderia ler 1.500.000 páginas sobre o Lukov e a Jasmine, porque eu achei muito divertido, muito fofo. Eu sinceramente estou apaixonada. E quero ler outro livro da Mariana Zapata, dei 5 estrelas e favoritei. Super recomendo, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leiam, porque é perfeito. O 5º livro que eu li em março foi Sem Coração, da Marissa Meyer, que é um livro de fantasia única, que é da mesma autora das Crônicas Lunares. E, gente, eu também, puro surto, eu li no final de semana, porque eu tava achando muito bom. A gente vai conhecer a história da Rainha de Copas, né? Então a Catherine, ela é uma garota normal, ela é filha lá do Duque das Tartarugas. E ela quer muito ser confeiteira, ela ama cozinhar, é um dom que ela tem. A mãe dela, a duquesa, ela é bastante vaidosa e quer muito que a filha se case com o rei de Copas. O rei de Copas é um velho já, todo decrépito. E não é muito interessante, mas ele é o rei, não é mesmo? Então tem um baile lá e a mãe da Catherine faz com que ela seja a diferente, que era um baile preto e branco e bota a Catherine pra ir de vermelho e tal. E... acaba que o rei se aproxima mais dela, só que o rei contratou um bobo da corte, que é o Jesse, que é um bobo da corte / coringa, né? E aí ele faz alguns truques de mágica mó legais lá e, tipo, ela se sente muito atraída por ele, porque ela teve um sonho, e os sonhos são muito importantes no mundo do País das Maravilhas, em que ela tinha um pé de limão crescendo na janela dela e... a cor do limão era muito parecida com a cor dos olhos do Jesse, enfim, puro surto. E aí eles começam a ter meio que uma atração um pelo outro, só que eles meio que não podem se sentir atraídos porque a Catherine teoricamente tem que casar com o rei de Copas e o Jesse tá influenciando para que isso aconteça por um motivo que eu não vou revelar.
E assim, gente, nossa, esse final destruidor. Eu sabia que todo mundo falava, gente, me acabei de chorar com esse final. Só que eu não tava acreditando que a Marissa Mayer fez isso. É um final triste, que você fica sem entender nada. E eu adorei a escrita dela, um livro único, conciso, assim. Eu achei o final um pouquinho rápido demais, com as coisas acontecendo, mas eu fiquei desolada com esse final. E eu adorei alguns traços, assim, da história que ela colocou. Por exemplo, a Catherine, ela gosta muito de confeitar doces, né? E a Duquesa, ela é toda vaidosa e ela proíbe muito a Catherine de comer esses doces, porque ela tem medo que a Catherine engorde. E aí a Catherine se pega pensando várias vezes sobre os doces que ela fez, sendo que ela nunca consegue provar. E falam que são os melhores doces do País das Maravilhas. E assim, gente, do País de Copas, no caso. E assim, gente, eu achei perfeito. Também 5 estrelas favoritado. E eu fiquei muito feliz que foi, assim, um roll de 5 estrelas. E aí, veio este livrito aqui, que é Princesa das Cinzas, que também era um livro de metas. E assim, é uma fantasia escrita pela Laura Sebastian, onde a gente vai acompanhar a história da Teodósia. A Teodósia, ela é a princesa de Astreia. Só que quando ela era muito pequena, chegou o Kaiser lá de um povo que era rival, que era meio que dominador ali das regiões, e matou a mãe dela na frente dela e manteve ela de refém pra mostrar pra sociedade que eles estavam podendo tudo, que até a herdeira deles estava no lado deles. E os Kolavaxianos, eu acho que é assim que fala, simplesmente massacrou o povo todo da Teodósia. Ela teve que trocar de nome e toda oportunidade que o Kaysar, que é como se fosse o rei, tem, ele aproveita pra humilhar ela. Só que aí o que é que acontece? Ela já tá com 16 anos, já se passam uns 8 anos desde o início dessa palhaçada toda. E aí acontece que ela reencontra com pessoas do passado dela que são revolucionários, que querem colocar ela de volta no poder como rainha. Então ela começa a trabalhar meio que de infiltrada. Ela apanha muito do Kaysar toda vez que alguma missão do Kaysar dá errado e a culpa é dos astrianos, que é alguma coisa que os astrianos fez, a Teodósia acaba apanhando. Ela é sempre humilhada devido que ela tem que usar essa coroa de cinzas o tempo todo pra entender que o mundo dela foi todo devastado. E assim, é bem pesado, assim, algumas coisas. E aí ela começa a trabalhar meio aí de infiltrada. Eu confesso que no começo eu não fiquei muito interessada com a história, não. Mas ao decorrer das páginas da história, eu comecei a me prender mais. Porque tem um príncipe, ela começa a se aproximar do príncipe e faz uns jogos de sedução, sendo que ela tá enrolando ele. Mas no fundo ela se sente culpada porque ela gosta dele, mas ela sente a responsabilidade de ser uma rainha, princesa, uma governante que precisa salvar o seu povo. É bem legal algumas tramóias que tem aqui. E o final eu achei bem satisfatório, eu gostei. Eu fiquei curiosa, deu um gancho pra eu ficar curiosa pra ler o segundo, que é Dama da Névoa. Então eu dei 3 estrelas e meia, mas eu não achei nada de tão espetacular nesse primeiro volume aqui, tá? Mas é um livro legal, eu recomendo pra quem tá iniciando na fantasia. Não tem muitas palavras difíceis e, no geral, eu acho ele bem construído. Aí eu li um audiobook enquanto eu malhava, que é The X-Hex, da Rachel Hawkins, que ela escreveu com o nome de Ari Sterling, porque eu acho que é mais adulto e tal. E vai contar a história da Vivienne, que ela que é uma bruxa. Só que no dia que o namorado dela, que também é um bruxo, deu um pé na bunda dela, ela meio que invocou um feitiço contra ele. E ficou tudo bem, só que se passaram um tempo, eu acho que 7 anos. E o que é que rola? Esse feitiço meio que deu muito errado e ela tem que consertar, só que do lado desse ex-namorado dela, que é o Reese. E assim, gente, eu devo confessar que eu achei um livro muito besta. Não acontecia nada, eu tinha algumas cenas que eu achava engraçada, mas eu confesso que eu não lembro de, tipo, cenas específicas do roteiro, do enredo do livro pra contar aqui pra vocês. Eu só posso dizer que eu dei 3 estrelas, porque eu lembro de ter dado risada, mas eu não consigo lembrar coisas palpáveis, assim, do roteiro pra comentar. E como eu ouvi o audiobook, a narração foi excelente, que eu acho que colaborou bastante pra eu gostar ainda mais da leitura, mas eu achei bem flat, assim, nada demais. E tá aí, caso alguém queira escutar alguma coisa enquanto tá passando roupa, lavando louça, é uma boa dica. E o último livro que eu li no mês de março foi este Calhamaço, que também era um livro de metas, glória, aleluia, amém, que é Novembro de 63. Vejam aí, 2 livros de Stephen King no mesmo mês. Fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Tô me aprofundando mais aqui nas histórias do Rei do Terror. E assim, gente, esse livro, eu ainda não sei o que pensar, tá? A gente vai acompanhar aqui a história do Jacob Pink. Ele é professor de inglês, né? Novidades nos livros do Stephen King não temos. E aí, o que é que acontece? Ele tá lá
sendo professor, vivendo a vida dele normal. E ele também dá aula lá no supletivo nesse colégio. E quem faz parte desse supletivo é o zelador da escola. E ele lê uma redação que o zelador fez sobre a infância dele. E ele ficou muito chocado, porque ele descobriu que simplesmente o pai desse zelador, num dia de Halloween, massacrou a família inteira do cara. E quase matou ele, deixou ele aleijado. Só não matou porque uma coisa muito pontual, assim. E ele fica muito chocado. E aí ele sai pra ir num bar junto com esse zelador, depois que ele consegue tirar o diploma do supletivo. E aí ele tá conversando com o bartender, e o bartender meio que dá a entender que existe um meio dele viajar no tempo até 1958. E, tipo assim, ele fica muito interessado e acaba indo nessa viagem do tempo pra tentar reverter essa questão do zelador. E ele volta, depois de ter revertido. E o grande plano do cara que era dono do bar era justamente voltar em 58, passar 5 anos no passado para chegar em novembro de 63 e impedir o assassinato do JF Kennedy, porque ele acha que impedindo assim, ele vai impedir a guerra do Vietnã, que vai impedir a morte do Martin Luther King, que vai impedir a morte do filho do JF Kennedy, que morreu num acidente aéreo anos depois. Enfim, ele acha que prevenindo o JF Kennedy de morrer, muitas coisas vão mudar, muitas pessoas vão deixar de morrer e o mundo seria um lugar melhor. Então, ele meio que aceita essa missão do amigo dele, porque o amigo dele acaba passando uma confiança aí. E ele acaba indo para 58 e a gente acompanha novamente a tentativa dele mudar a história do zelador, porque toda vez que você viaja para o passado e volta pro presente e aí viaja pro passado de novo, aquele passado primeiro que você fez foi apagado, não sei se deu pra entender. E aí ele viaja novamente, ele tenta mudar a história do zelador com algumas coisas, porque da primeira vez que ele mudou, ele percebeu que algumas coisas ficaram muito erradas, não funcionou do jeito que ele esperava. Ele adapta do jeito que acha que seria melhor e fica 5 anos lá no passado, esperando da novembro de 63, que é o dia que o JF Kennedy, no mês que o JF Kennedy vai ser assassinado. Só que nesse meio tempo, ele precisa se estabelecer em algum canto, né? Então ele vai perseguindo o cara que é o assassino do Kennedy. Então ele conhece já, por conta dos livros de história que ele leu lá em 2012, quem era o cara, o que é que ele fazia. E o amigo dele já tinha feito essas pesquisas, então ele já sabe mais ou menos. Então ele aluga o apartamento do lado do apartamento que o cara viria a alugar com a esposa, que veio da Rússia e tal. Enfim, só que nesse meio tempo, ele também precisa fingir que é um ser humano ali da sociedade, normalmente, porque as pessoas iriam desconfiar, né? E aí ele acaba procurando um emprego na escola como professor de inglês e acaba conhecendo uma moçoila e acaba se apaixonando por ela. E acontecem algumas coisas que ele acaba se questionando que se ele levasse ela pro futuro, junto com ele, né, poderia reverter tudo isso. E talvez se ele não tivesse viajado ao passado, o que aconteceu na vida dessa moça que ele ama não teria rolado. E ele fica muito nesse dilema ético: o que aconteceu, o que não deixou de acontecer, se eu mexer aqui, vai acontecer o que com o meu futuro, né? E assim, esse livro é genial, falando sobre efeito borboleta. Ai, gente, eu achei ele impecável. Pela primeira vez, o Stephen King não fez uma personagem feminina problemática. Gente, palmas. E eu amei o desenvolvimento do Jacob. Eu gostei muito de todas as partes desse livro. Eu achei um livro fluido e que me deixava instigada a saber mais. Teve algumas partes que ficou um pouco maçante, mas mesmo assim eu queria saber que era coisa sobre o cotidiano. E tem uma parte que ele vai lá pra Derry e vendo o povo lá do It, né? Tem uma interação muito, muito legal. E assim, gente, eu gostei muito desse livro. Eu acho que é o meu favorito do Stephen King, disparado. Eu dei 4 estrelas e meias e favoritei. Porque a escrita dele tá aqui impecável, o enredo é impecável, tudo é impecável, os personagens são impecáveis, então só leiam. É isso, gente. Eu sei que foi um vídeo um pouco longo, mas espero que você tenha ficado até o final. Se você ficou e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal pra não perder nenhum tipo de conteúdo e ajudar a gente a bater aquela metinha de 3 mil inscritos. E também me seguir lá no Instagram, que é @_mundmc. Beijo, até a próxima segunda.